Olá, dando continuidade às nossas inaugurações aí das listas de reprodução, a gente começa a nossa lista de reprodução, a nossa sessão aqui do canal História em Movimento de Brasil Colonial. E creio que também posso dizer que começamos muito bem, porque iniciaremos com uma sequência da obra que foi levada ao ar pela Rede Globo de televisão, em formato de minissérie, em 1985, que é O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento que vem da obra de Érico Veríssimo. Desnecessário e difícil elogiar essa saga literária, O Tempo e o Vento, escrita por esse grande brasileiro rio-grandense chamado Érico Veríssimo. Talvez uma das sagas, uma das histórias mais interessantes, mais impressionantes, mais bem construídas da cultura humana de forma geral. Não há nenhum exagero em dizer isso, e não é preciso ter nascido nesse pedaço do Brasil chamado Rio Grande do Sul para dizer, pensar e sentir isso. Bom, nós iniciamos com um trecho que faz referência à personagem Ana Terra, especificamente. Agora, raciocinando em termos históricos, para o nosso interesse aqui do canal, que é tentar usar os audiovisuais para ilustrar, para auxiliar na compreensão de conceitos históricos, nós estamos falando da ocupação do extremo sul do Brasil colonial. Isso de meados para o fim do século XVIII. A obra de Érico Veríssimo ela situa Ana Terra em 1777, então é onde estamos. Agora, na verdade, a gente pode observar no que o audiovisual, no que a sequência vai nos proporcionar, todo esse processo de ocupação do período colonial que vem desde o final do século XVII. A gente pode lembrar do próprio fim da União Ibérica, algum tempo depois a fundação, aliás, a primeira de várias fundações e refundações da Colônia do Sacramento, que ilustra muito bem isso, esse movimento ao extremo sul, a fixação de fronteiras, um embate muito forte aí entre as duas coroas ibéricas, Portugal, pelo nosso lado hoje brasileiro, e a Espanha pelo lado dos nossos vizinhos da América Hispânica. E dentro desse processo, essas ocupações, essas interiorizações da ocupação do território colonial. Aí é um papel muito importante, e a obra de Érico Veríssimo é perfeita nesse sentido também, porque é perfeita como um todo, dos colonos de origem paulista, de origem vicentista. O termo paulista é um termo muito antigo na história do Brasil colonial. Nós temos documentos do século XVI, XVII, que já usam esse termo, os portugueses de São Paulo, aqueles originários da Vila de São Paulo, Capitania de São Vicente e depois Capitania de São Paulo. E é interessante observar que essa ocupação do extremo sul, ocupação do que hoje é o estado do Rio Grande do Sul, tem uma gênese, tem uma origem bastante paulista, muito paulista. A obra de Érico Veríssimo situa justamente dessa forma, né? A própria família Terra vem da Capitania de São Paulo. Então é interessante observar esse aspecto. No mais, nós veremos dentro da sequência as tramas geopolíticas, o papel das tropas de linha portuguesas, o papel desses colonos, tão bem representados aí pela família Terra, na expansão dos seus próprios interesses, de ter acesso à propriedade fundiária, de se tornarem proprietários, enfim, e também da própria geopolítica portuguesa. Em linhas gerais, pensando em termos de história do Brasil colonial, é o que essa sequência, o que essa obra fantástica de Érico Veríssimo nos proporciona. Agora, nós poderíamos levantar também um segundo aspecto, que é um aspecto mais ligado às questões de história regional, que são bastante importantes no Brasil. Bom, aí é o que nós já citamos, né? É entender que essa gênese do estado do Rio Grande do Sul, de certa forma, da região sul do Brasil como um todo, ela tem uma origem marcadamente paulista. É necessário lembrar disso e é fácil entender isso. No contexto dos interesses geopolíticos portugueses, os colonos de São Paulo eram os geograficamente mais próximos dessa região que se buscava ocupar. E aí nós temos que atentar um pouquinho para a própria questão da história regional paulista.
essa população que se forma na capitania de São Vicente, na capitania de São Paulo, na vila de São Paulo, e que por razões estruturais e talvez por razões até de temperamento, enfim, há uma série de teorias sobre isso, a questão da mestiçagem muito branco-indígena nessa região, forma-se aí uma população afeita à questão da interiorização, uma população que vê o sertão muito como seu horizonte. Estamos falando do Bandeirante, claro. Claro que tem seus aspectos terríveis, como sabemos, da violência, do massacre sobre as populações indígenas, mas nesse pacote vai também esse aspecto, essa característica, de uma população afeita à interiorização, interessada em buscar esse sertão. E no caso, o extremo sul do Brasil colonial entra como mais um dado nesse sertão. Quer dizer, temos então uma população muito adequada para esse interesse geopolítico português e também para os seus próprios interesses, como a família Terra nos exemplifica tão bem. Enfim, ficam aí várias questões, tanto de cunho história do Brasil como um todo, quanto esses aspectos de história regional, tanto no aspecto rio-grandense quanto no aspecto paulista. E fica, acima de tudo, essa beleza que é a obra de Érico Veríssimo, essa coisa fantástica, gigantesca que é a obra de Érico Veríssimo, e tão bem representada, tão bem conduzida nesse trabalho de dramaturgia da Rede Globo de Televisão, sob direção geral de Paulo José. Quer dizer, não há muito o que dizer a esse respeito, esse gigantesco ator rio-grandense e brasileiro, e podemos então ver todas essas questões que levantamos, que lembramos aqui, muito bem representadas nesse trecho da minissérie O Tempo e o Vento, que a Rede Globo levou ao ar em 1985. Há algumas edições, como vocês vão perceber, no interesse da discussão que nós pretendemos encaminhar com vocês. Fiquem então com O Tempo e o Vento, de 1985, a ocupação do extremo sul do Brasil colonial. A história que se segue vive a saga de uma família do sul do Brasil, desde a sua origem, numa terra ainda sem fronteiras, sob o domínio de Portugal em 1777. Ainda vou ter um espelho. Pai! Ô, pai! Os castelhanos, pai! Estou vindo aí no galope só. Tem certeza, Antônio? Tenho, pai, tenho. Eles vêm lá da banda oriental. Estão vindo na nossa direção, pai. Espera que eu vá. Henriqueta, pega o fogo. Ana, já pro seu quarto. Já, não sai de lá sem eu mandar. As batacas, pai. Nós esquecemos de esconder as batacas. Horácio, vai ali, cuida ali na janela. Vamos, vai.
Assim pra essa vida. Se forem castelhanos, não vai sobrar ninguém vivo. Vai pra dentro, menina! Vai pra dentro, Ana! A fumaça! Maneco, a fumaça! Eles vão ver! O que é, Henriqueta? O que vai ser da nossa filha? Se uma desgraça acontecer, tu sabe o que tem que fazer. Pai! Ajuda aqui, pai! Vem ajudar aqui, pai! O cachorro! O cachorro ficou lá fora! Ana! Já, isso é a hora de falar em cachorro. Pai. 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 Eu estou com o uniforme do exército português. Pode ser uma armadilha. Mas pode também não ser. Você veio para o bem ou para o mal? É o Major Pinto Bandeira. Abram em nome do rei. Precisamos de água e comida. Quem é Pinto Bandeira, mãe? É o senhor da guerra. Maneco Terra. O seu criado, senhor. O senhor Antônio, o senhor Horácio, meus filhos. Minha senhora, dona Henriqueta. Ana Terra, minha filha. Vossa Mercê. É uma honra receber em casa o homem que está expulsando os castelhanos e defendendo nossa terra. Bem, isso é uma guerra como outras tantas. Por ordem da coroa e para a glória da colônia. Assim Portugal quer. Nossa pátria. Bueno, eu preciso só de um pouco de água para os meus animais e comida para minha gente. Farei tudo que Vossa Mercê precisar. Henriqueta, prepare comida para todos. Antônio, Horácio, dá onde beber os cavalos. Depois matem uma ovelha. Uma não. Duas. Duas não. Três. Isso é que é vida, hein? Não é que nem aqui, não, que é só trabalhar feito burro de carga. Sabe uma coisa, Horácio? Eu vou pra guerra com o Major Pinto Bandeira. O pai não deixa. Ah, o pai. O que me importa o pai? Ele já tá velho. Sorte, seu Maneiro. Ah, Fusca. Sorte. Pois imagine que meus soldados pensavam que isso aí era um rancho de castilhano.
E queriam porque queriam tacar fogo em tudo e já matar todo mundo. Aqui pelas redondezas não tem castelhano morando não, Vossa Mercê. Pelo menos nunca vi nenhum. Tem índio coroado, bandoleiro e de quando em vez desertor. Desertor bom é desertor morto. Graças, senhor. Adeus a todos. Que Deus lhe guie, Vossa Mercê. Amém. Lhes digo, quando expulsarmos daqui o último castilhano, a terra será nossa. Aí teremos cidades como em Portugal. Precisaremos então de moças bonitas e prendadas como Vossa Mercê, Dona Ana. Que Deus vos guarde. Já vão tarde. Comeram todas as minhas abóboras.